Graça e paz, queridos. Muito obrigado, pastor Humberto, pelo convite, pela oração. Para mim é um prazer enorme poder retornar a essa igreja, acho que é a segunda vez que eu estou aqui, e também o privilégio de poder rever o casal pastoral, amigos, amados por nós, poder revê-los novamente. Muito bem, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessá-la, Efésios capítulo 5, versículo 21. Muito bem, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porque sois submissas ao Senhor. Porquanto sois submissas ao Senhor. Marido, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Mais uma vez eu convido você a orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Obrigado por esta igreja, Senhor, aqui reunida. Que o Senhor possa permitir com que esta palavra lida possa ser devidamente interpretada e aplicada aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, amados irmãos, casais aqui presentes, famílias aqui presentes. O tema a mim proposto foi: é tempo de despertar a família. É o tema de hoje, é tempo de despertar a família. E todas as vezes que fala-se em família, sempre me remete o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Porque essa carta, ela é muito interessante. Principalmente a cidade pela qual ela foi escrita. Éfeso tinha lá um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E não obstante, as pessoas que lá moravam, a sua vida girava em torno daquele templo, que era o templo da deusa Diana, considerada a deusa da fertilidade. E a vida social e a vida econômica das pessoas lá girava em torno daquele templo, tanto na produção de objetos que eles conseguiam vender lá para os turistas, como também o próprio templo servia como uma espécie de banco para a elite que morava naquela cidade naquela época. Eles depositavam lá as suas joias, os seus tesouros, suas moedas de ouro, porque eles acreditavam que aquele templo de Diana era seguro. Lá era tinha um cofre seguro para os seus bens monetários. E o culto àquela deusa Diana
como a maioria dos cultos da antiguidade, era regada a práticas sexuais. Tinha os sacerdotes e as sacerdotisas. E durante uma época do ano, principalmente no mês de maio, as sacerdotisas de Diana, elas andavam pelas ruas da cidade de Éfeso com os seus seios descobertos, e durante uma cerimônia litúrgica, religiosa, um culto a Diana, elas se prostituíam com homens ou com vários homens. Inevitavelmente, muitas delas se engravidavam, e elas não podiam ficar no templo de Diana com as suas crianças, e elas eram expulsas. Ou, geralmente, elas expulsavam os seus filhos. Os seus filhos moravam na rua, né? É por isso que Éfeso tinha um grande número de órfãos. Era uma das cidades do Império Romano que tinha o maior número de órfãos. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, no ano 60 depois de Cristo, ele vai começar lá na introdução, lá no versículo 5 do capítulo 1, em que ele vai dizer: em amor, Deus predestinou como adoção, como filhos, por intermédio de Jesus, para uma cidade que tinha um grande número de órfãos, para uma cidade que tinha pessoas que não conheciam quem eram os seus pais, que não conheciam quem era o seu pai, e provavelmente não sabiam nem quem era a sua mãe. Para eles, receberam uma carta dizendo de um Deus que o amava. E o amor aqui, eu olhei lá, no grego é agapau, é amor incondicional. O amor de Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Como filhos. Se você olhar durante a carta de Efésios, poder lê-la depois, você vai perceber que a palavra pai se repete várias vezes nessa carta. É enaltecida a paternidade de Deus. E também nós vimos essa referência aqui de marido e esposa, a referência de Cristo e a igreja, ou a igreja a Cristo. É perfeitamente uma carta adequada para a família. Principalmente numa cidade como aquela época que tinha famílias disfuncionais, famílias destruídas, muito parecido com a realidade que nós vivemos nos tempos atuais. Para que eu possa despertar a minha família, como é o tema de hoje, é necessário, portanto, aplicar alguns princípios espirituais. Alguns princípios espirituais que nós encontramos no texto que nós acabamos de ler, como toda a carta aos Efésios. Segundo os conhecedores do direito, os advogados, eles falam que os princípios são a base fundamental do ordenamento jurídico. Não é verdade? Não falam isso? E eu quero pegar emprestada essa frase e dizer que o princípio espiritual e bíblico é a base fundamental de todo o ordenamento familiar. E o primeiro princípio, amados irmãos, o primeiro elemento essencial que eu quero apresentar nesta noite, baseado naquilo que nós lemos aqui, é que o princípio espiritual, ele se aplica perfeitamente, não somente ao mundo físico e social, mas também, principalmente, à família. O princípio espiritual, ele se aplica perfeitamente, tanto ao mundo físico e social, como também à família, como também à minha e à sua família. Nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo faz uma comparação, ele faz uma comparação análoga da relação do marido com a esposa, da relação que Cristo tem com a sua igreja. De igual modo, também a relação que a igreja tem para com Cristo, uma relação análoga que a esposa deve ter com o seu marido. O princípio espiritual, ele se aplica a todas as dimensões da vida. E a família, ela não está isenta disso, desta realidade. Por isso, é importante o princípio espiritual. Por isso se aplica à minha família e à sua família, e muitos têm negligenciado isso. Algumas pessoas acham que esse negócio de princípio espiritual, princípio bíblico, é algo desnecessário, é algo fútil, é algo que é relegado apenas para algumas pessoas muito afetivas, pessoas que são muito emocionais, ou pessoas que são desprovidas de pouco conhecimento intelectual. Algumas pessoas acham que isso é apenas de algo para as mulheres.
Mas o princípio espiritual, ele deve ser perfeitamente aplicável à minha família e à sua família. Só para vocês terem ideia, segundo um sociólogo da Universidade de Harvard, ele fez uma pesquisa e ele comprovou que de 1.015 casais que leem a Bíblia e oram juntos diariamente, apenas um casal de entre 1.015 se divorciaram. Para você entender isso, vamos a uma pesquisa próxima à nossa realidade, que é a pesquisa do IBGE. O IBGE tem uma pesquisa que eles fazem com o registro civil, é uma pesquisa muito séria, que é feita com muito critério. Eu trabalhei no IBGE durante alguns anos, eu não trabalhei no registro civil, mas eu vi como os meus colegas faziam. O IBGE divulgou uma pesquisa que fez com casais no Brasil, comprovou que cada 4 casais que se casam, um se divorciam. Entre 4 casais, um se separam. E também mostrou os dados do IBGE que no Brasil, na última década, aumentou 160% os números de divórcios no Brasil. E a média de duração de um casamento do brasileiro é de 15 anos. Não chegam nem mesmo a 15 anos. E a probabilidade de divórcio aumenta no segundo casamento. Essa é a realidade que nos é apresentada. E aí, esse estudo desse sociólogo de Harvard mostrou que entre 1.015 casais que colocam o princípio espiritual da leitura da palavra, da oração diária, apenas um casal se divorciou. Sabe, queridos, o princípio espiritual, ele se torna importante para mim e para a sua família. Em segundo lugar, o princípio espiritual é a perspectiva que deve configurar a vida familiar. Nós sabemos muito bem o que significa configuração. Sabemos que um aparelho, ele não vai funcionar adequadamente se ele não for muito bem configurado. Nós sabemos disso. Sabemos que um aparelho ele vai funcionar adequadamente, ou um produto lá, se ele for bem configurado. Nessa era tecnológica, todos sabemos disso. E essa configuração, ela vem lá do fabricante, não é verdade? O fabricante passa para você as orientações dessa configuração. A mesma coisa acontece com as nossas famílias. Se você quer saber qual é a configuração certa da família, precisa perguntar para aquele que é o fabricante da família, aquele que criou a família. A família não é projeto de um deputado. Família não é projeto de um grupo ideológico. Família não é projeto de uma religião. Família não é projeto nem mesmo da igreja. Família não é projeto de pastor. Família é projeto de Deus. É projeto que saiu da mente de Deus. Se você quer saber como é que funciona a família, você deve perguntar para aquele que a criou. Qual é a configuração correta? Família não é um construto ideológico. Família é uma construção espiritual. Homens e mulheres, maridos e esposas que não se respeitam, está algo desconfigurado. Imagina, uma esposa que é submissa ao homem que não a ama como Cristo amou a igreja. Ou um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas a sua esposa não a respeita como a igreja, como deve ser a igreja em relação a Cristo. Está tudo desconfigurado. É como o computador não está configurado corretamente com a impressora. Eu sou da geração, e acho que alguns aqui também são dessa geração, que nasceu sem internet. A gente descobriu a internet já, né, na idade da razão, não é verdade? Alguns pequenos não, já nasceram com a internet funcionando, eles não sabem nem o que é viver sem internet. Nós sabemos que é possível viver sem internet, porque já vivemos isso uma fase da nossa vida. E aí, no início, quando a gente estava se acostumando com isso, a gente comprava a impressora, chegava em casa, ela não funcionava, voltava na loja e falava, moço, a impressora está com defeito. E o rapaz falava, não, moço, é a configuração. Não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? É quando a mulher, o homem, o esposo, a esposa,
não estão vivendo conforme os princípios bíblicos, estão desconfigurados. Uma coisa errada acontece. Dizem que o homem foi procurar o seu pastor e falou assim: pastor, a minha esposa está muito difícil. Foi aconselhar com o seu pastor, no gabinete. A minha esposa está muito difícil, pastor, ela não me ouve. Eu acho que aquela mulher está surda. Eu vou ter que levá-la ao médico para comprar um aparelho aditivo para ela. Porque eu falo com ela, ela não me ouve. Ela deve estar surda mesmo. Aí o pastor, muito inteligente, falou assim: meu irmão, faz o seguinte, para você ver o grau de surdez da sua esposa, você fica 10 metros dela, e aí você pergunta alguma coisa para ela. Se ela não te responder, você dá um passo. Pergunta novamente. Se ela não responder, você dá um passo. Sucessivamente, até chegar perto dela, para ver qual o grau da surdez dela. Ele: tá bom, pastor, vou fazer isso. Foi para casa, estava na hora do almoço, ele viu a esposa lá na cozinha e pensou: bem, agora que eu vou usar o princípio que o pastor falou. Ficou 10 metros de distância e ele perguntou: amor, o almoço está pronto? E a mulher não respondeu, ele deu um passo. Perguntou novamente: amor, o almoço está pronto? E nada a mulher responder, e ele continuou dando um passo. E ele perguntou várias vezes, 10 vezes, dando um passo, até que chegou no pé do ouvido dela. E ele perguntou: amor, o almoço está pronto? E a esposa calmamente olhou para ele e falou assim: por que você está gritando, meu amor? Eu te respondi desde a primeira vez, quando você estava a 10 metros de distância, que o almoço já estava pronto. A surdez estava no homem, não era a sua esposa. Às vezes, queridos, nós achamos que é o outro que está desconfigurado com os princípios espirituais. Na verdade, podemos ser nós mesmos. Nós mesmos. Nós lemos aqui, eu achei que tinha também filhos e famílias aqui, e que o capítulo 6 também traz uma configuração ideal para os filhos. Filhos que precisam, que devem obediência e honra aos pais. Se isso estiver errado, está tudo desconfigurado. Não existe uma vara de condão, queridos. Não existe uma vara mágica para que aconteça de fato um despertamento na minha família ou que tenha a família abençoada. É preciso, de fato, que os princípios espirituais se tornem perspectivas que devem configurar a minha vida, a minha família. Em terceiro e último lugar, o primeiro lugar foi que o princípio espiritual, ele se aplica perfeitamente ao mundo físico e social e principalmente à minha família. Em segundo lugar, o princípio espiritual deve ser a perspectiva que deve configurar a minha família. E em terceiro e último lugar, os princípios espirituais, eles são antídotos para famílias não perfeitas. Princípios espirituais, eles são antídotos imprescindíveis para famílias não perfeitas. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem a família não perfeita? Quem levantaria a mão? Talvez muitos ficariam constrangidos e não levantariam, mas na verdade todos nós, a nossa família não é perfeita. Nós sabemos que esse é o mito da família perfeita. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos comparações, nós olhamos para os filhos dos outros e nós falamos: poxa, como os filhos dos outros parecem comportadinhos, como os filhos de fulano são comportadinhos. O nosso filho Miguel não está aqui. Quando eu trago lá para a igreja, algumas pessoas falam: olha como ele é comportadinho, ele é quietinho. Eu penso assim: se ficasse um dia lá na minha casa, você ia ver. Será isso mesmo? Às vezes nós olhamos para os outros e achamos que o outro possui uma família perfeita, que tem os filhos perfeitos, que tem os pais perfeitos, que tem a esposa perfeita, o esposo perfeito. Quando nós construímos o mito da família perfeita, essa é uma tentativa de fuga, de encarar a realidade das imperfeições da nossa família. E muitas vezes nós fazemos isso. O mito da família perfeita
essa tentativa de fuga, de não encarar a realidade que a minha família é imperfeita, que eu não tenho filhos perfeitos, nós não temos cônjuges perfeitos. Às vezes nós olhamos lá para a TV, ou aquele programa lá que tem aquele esposo que chega em casa do trabalho, que cozinha, não é isso? Que dá madeira para as crianças, que faz a janta, que limpa a casa, que lava o banheiro, faz tudo. A gente sabe que isso é apenas a representação de um papel. O seu marido não é perfeito, mulher. E homem, a sua esposa não é perfeita. Nós não somos, a nossa família não é a propaganda da margarina. A sua família não é a propaganda da margarina. Nós não somos perfeitos. E é por isso que o princípio espiritual se torna imprescindível. Porque nenhum de nós temos a família perfeita. E muitas vezes na igreja nós construímos isso, queridos. Talvez por estarmos num ambiente religioso, nós acreditamos que nós vemos, olhamos para a nossa família e isso parece que não está alinhado com aquele ideal de família perfeita que nós gostaríamos de representar para a igreja. E aí tentamos camuflar inverdades a respeito da nossa família. E isso não é verídico. Quando construímos o mito da família perfeita, também é uma tentativa de não assumir a nossa responsabilidade na construção de uma família abençoada. Muitas vezes nós olhamos para o outro e responsabilizamos o outro por aquilo que nós gostaríamos de viver em casa, na família, quando na verdade é responsabilidade de cada um de nós. Portanto, os princípios espirituais precisam ser aplicados à nossa família. Os princípios espirituais da palavra precisam ser configurados na minha família. E eles são imprescindíveis. E eles precisam, de fato, estar em cada um de nós. Eu quero concluir contando mais uma ilustração. Dizem que um dia o pastor e sua esposa foi para uma pequena cidade. Chegando lá, a primeira dama, a esposa do prefeito, entregou um presente bem bonito, embrulhado para a esposa do pastor. E um presente de boas-vindas. Ela recebeu, a esposa do pastor recebeu, muito contente com aquele presente. E ela desembrulhou aquele presente e lá estava, dentro daquela caixa, esterco de animal. Ela ficou muito decepcionada porque aquilo ali era uma mensagem dizendo: vocês não são bem-vindos aqui. Vocês, cristãos, não são bem-vindos aqui, nem vocês, nem os seus princípios espirituais. Não servem para a nossa cidade, nem para a família da nossa cidade. E aí todo mundo da cidade ficou sabendo, porque é uma cidade pequena. Muito bem, passou 3 meses, era aniversário agora da primeira dama, da esposa do prefeito. E a esposa do pastor foi lá, comprou um buquê de flores bem bonito, do melhor da cidade, e entregou para a primeira dama, em público, na festa que o prefeito fez para a cidade. E todo mundo viu aquilo, e todo mundo achou que que a esposa do pastor iria dar o troco, mas na verdade ela foi um presente maravilhoso. E aí alguém perguntou assim: mas mulher, por que você deu um presente tão bonito para a esposa do prefeito se ela te deu um esterco na caixa de animal para você quando vocês chegaram aqui na nossa cidade? E a esposa do pastor então respondeu: é porque cada um dá o melhor que tem. Nós só podemos viver de fato uma família que possa ter o despertamento espiritual quando cada um está comprometido a dar de fato o melhor que tem. Amém, queridos? Amém. Quero orar nesse instante.